Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de Educação Física. E na aula de hoje, nós iremos dar início ao conteúdo do segundo bimestre, que é atividade rítmica, discutindo principalmente as manifestações rítmicas ligadas à cultura jovem. E nesta primeira e segunda aulas, iremos abordar o hip hop e o street dance, principalmente. Nesse início, eu irei fazer a leitura dos conceitos que envolvem as atividades rítmicas e iremos se aprofundar um pouco, contextualizando de forma histórica e geral a questão da manifestação cultural hip hop e como ela se relaciona com diversas áreas do nosso cotidiano. Então, vamos lá. O primeiro conceito é rítmica, que é um método educativo e artístico que junta música e movimento, tendo como objetivo o desenvolvimento da criatividade, das competências sociais e da sensação do indivíduo. A rítmica ela está envolvida diretamente com o processo de ensino-aprendizagem de crianças, Crianças de idade pré-escolar, de 3 a 5 anos, e pegando um pouco da educação infantil, indo até os 9, 10 anos, ela é bem trabalhada e desenvolvida com este público, principalmente. Ritmo é o elemento que a linguagem, a música e o movimento têm em comum. Essa combinação favorece exercícios e jogos em processos educacionais e processos criativos em grupos na rítmica, fortalecendo situações de aprendizagem. E aí, nas aulas de rítmica, a música, a voz, o movimento, quanto como objetos diversos e improvisação sempre fazem parte, ok? Então, o ritmo ele envolve outras coisas que vão além da questão rítmica, Ele já é um pouco mais abrangente porque ele fala da linguagem corporal, a forma que as pessoas se expressam. E aí, independente da faixa etária, ele é bem trabalhado e muito desenvolvido, principalmente a partir da dança, A dança em diferentes ritmos, em diferentes culturas, Por exemplo, as danças afro, elas têm uma linguagem, elas passam uma mensagem, assim como o funk, que é muito popular, e o brega funk aqui no Brasil. Não é apenas o dançar. A música, muitas vezes, a letra da música não é levada em consideração, O mais importante são os gestos motores, ou seja, os movimentos que são feitos a partir da batida. É o que a gente vai discutir mais adiante. E rítmico, E rítmico, que é um elemento pedagógico que oferece situações de aprendizagem baseadas em experiências corporais. Não é apenas uma moda fugida ou um método só para um grupo escolhido da elite. O rítmico, O slide está um pouco errado. Existe há mais de 100 anos, ou seja, ele é muito antigo e acompanha o desenvolvimento e a evolução da humanidade em suas diferentes sociedades. E aí ele é estudado em diversos lugares do mundo, sempre tendo uma abordagem diferente em cada lugar, por ele ser muito abrangente. Esse vídeo eu vou passar para vocês porque tem diversas atividades, diversos jogos e brincadeiras, que buscam o desenvolvimento dessas atividades rítmicas em ambientes pré-escolar com diferentes objetivos e finalidades. E aí em seguida eu vou começar a falar diretamente do street dance do hip hop. É só para vocês terem uma noção de como podemos explorar as atividades rítmicas no dia a dia, A partir de jogos e brincadeiras, e aí conseguimos ter vários benefícios. Esse vídeo em si, eu acredito que seja de algum grupo de estudantes de educação física, estudantes universitários. E aí nós temos uma disciplina apenas falando sobre jogos e brincadeiras. E dentro dessa disciplina nós abordamos as atividades rítmicas, Essa atividade em si, eles estão fazendo um movimento a partir da música, E aí tem que ter agilidade, a questão da coordenação motora e diversas outras capacidades físicas que são exploradas, como a velocidade em si, no ato de correr, tudo envolvido com a atividade rítmica, E aí é uma prenda que eles fazem para imitar uma galinha chacando ovo. Não é relevante pra gente,
Uma outra atividade, essa atividade é bem bacana, ó, Escravos de Jó. É uma brincadeira da cultura popular do Brasil, tá? Acredito que a maioria de vocês deve conhecer. Se vocês não conhecem, com certeza os pais e de outros familiares devem conhecer. Percebam que eles têm que estar realizando os movimentos de acordo com a música, tá? Tanto as pessoas que estão pulando, quanto as que estão movimentando os bastões. Em uma situação de sala de aula, com certeza eu iria desenvolver atividades semelhantes para que vocês pudessem ter uma noção simplificada da questão das atividades rítmicas antes de entrarmos de forma mais aprofundada, por exemplo, falando do street dance ou de outras manifestações de outros ritmos. Aí é uma variação do morto-vivo, tá? É utilizado muito com crianças, mas até com adultos também, para eles desenvolverem a consciência corporal, a atenção, concentração. Vou orientar um pouquinho, tá? Esse vídeo vocês podem conferir depois. Ele está disponível para vocês lá no portal Slide. E aí vocês clicam no link e aí ele já abre diretamente nessa aba do YouTube. Pior que a galinha, tá? Chocando. Pior que o suicídio. Vai ter que imitar o Makotov? Então, como é que faz, tá? Perceba, em todas as atividades existem ao menos a música e o movimento envolvidos diretamente. Tá? Além da questão da improvisação da linguagem corporal, como na atividade anterior. Essa é outra atividade muito interessante, tá? No processo de ensino-aprendizagem de danças em si, os professores e professoras costumam utilizar esses jogos e brincadeiras para estar desenvolvendo uma noção mínima no ritmo, de ritmo geral, tá? Antes de fazer a abordagem diretamente das danças. Principalmente pela uma questão de consciência corporal dos estudantes. Vamos lá voltar para o slide para a gente poder dar continuidade. Então vamos lá. Agora falando sobre o hip hop e o street dance. Tá? Fazendo uma abordagem do contexto histórico, apenas para que vocês possam ter uma noção de como surgiu essa representação. Tá? Aqui no Brasil, tá? A dança de rua ela tornou-se popular no estado de São Paulo, copiando, digamos assim, ou reproduzindo, ou expandindo uma cultura afro dos Estados Unidos, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Lá no meio da década de 80 foi quando se popularizou lá no estado de São Paulo. As primeiras manifestações aconteceram na capital paulista, tá? A cidade de São Paulo, nos arredores das estações de metrô no centro da cidade, porque é onde aconteciam grandes aglomerações. O principal local que agrupava os interessados nessa manifestação sociocultural era a estação de São Bento.
E aqui é importante esse último trecho, tá? Porque ele facilitava tanto a música quanto a parte da música em si. E a movimentação no solo dos dançarinos de street dance. E aí há 4 elementos principais nessa representação, tá? Nessa manifestação. Que são o rapper, tá? E o DJ, o MC, que é o cara que fica lá com o microfone, o mestre de cerimônias, que faz toda a apresentação do evento, o b-boy, né, que é o dançarino, e aí também tem a dançarina de rua, e o grafiteiro, que é o cara que faz todas as artes de rua, representando principalmente a sua cultura do hip hop. E aí ele pode ser representado de diversas formas. O grafiteiro, pessoal, é diferente do pinchador, tá? O pinchador faz qualquer coisa. Ele polui, digamos assim, a cidade. O grafiteiro não. Ele dá um toque de arte em qualquer lugar. Se a gente vê no viaduto do Francês, por exemplo, ali é um ótimo exemplo de grafite. Uma arte belíssima. E aí, a gente tem o b-boy, tá? Dançarino, que a gente vai enfatizar, tá? Na próxima aula, principalmente sobre os gestos motores, o ritmo da dança, a forma que eles se comunicam apenas com o corpo, a partir do ritmo e da letra, do hip hop, tá? O mestre de cerimônia, é necessário que a gente saiba que existe o DJ e o grafiteiro. Tá? Além disso, o hip hop, tá? Ele se manifesta também a partir das práticas de atividade física de uma forma geral. E aí nós temos algumas práticas esportivas envolvidas, tá? O basquete de rua é uma ótima representação do hip hop. Ele foi desenvolvido a partir daqueles momentos que eu falei para vocês lá, que acontecia em São Paulo, nas estações de metrô e tudo mais. Quando a gente fala dos Estados Unidos, ele é uma representação do público que vivia na periferia, ou seja, mas a maioria são negros, né? Não são negros nas periferias dos Estados Unidos, e aí eles utilizavam o hip hop como uma forma de se expressarem, de ganharem um pouco de espaço no âmbito regional e até mesmo nacional da época, a partir da música. E aí o basquete entrava dessa forma também, tá? Sempre acoplado, sempre acontecendo junto, principalmente embaixo de viadutos ou em praças, enfim. Outra grande representação é o futebol de rua, tá? Principalmente por representar também essa questão periférica das grandes metrópoles e tem uma relação direta com essa manifestação cultural do hip hop. O que aconteceu com o hip hop na década de 80, na década de 70, e teve grande expansão, principalmente por conta das letras, da questão do b-boy, tá? Que é uns vídeos que nós vamos ver a seguir. E associado a isso, grandes modalidades começaram a ganhar espaço, como o basquete de rua, tá? O futebol de rua também começou a ser visto de uma forma diferente, principalmente nos Estados Unidos, tá? E na Europa também. No Brasil ele já existia, já algo sociocultural, digamos assim. Mas o patins e o skate se popularizou a partir do hip hop. Ou seja, juntou tudo no mesmo barco e aí aproveitou a maré positiva e cresceram juntos. E até hoje eles são muito comuns por conta disso, tá? Comuns, populares por esse público. Quem tem esses 2 vídeos, tá? Nós temos esses 2 vídeos que a gente vai acompanhar um pouco. São apresentações, tá? De dança. A gente vai ver a parte que eles são muito longos. Lembrando, esses vídeos vocês têm disponíveis nos slides, tá? Na apresentação de slide que está disponível para vocês no portal. É só clicarem nesse mesmo link que eu acabei de clicar e aí ele já direciona para essa mesma página.
Adiantar um pouco, tá, pessoal? Vamos passar um pouco do próximo vídeo. Esse segundo vídeo, tá? What about making your sound better? On the blue corner. Yeah, yeah. Salah and Pepito. Salah and Pepito. Aí já em forma de competição, tá? O vídeo anterior é uma forma de apresentação apenas. Ele já se organiza em forma de competição. De uma forma similar que acontece hoje as batalhas de brega funk. Claro, em proporções diferentes, tá? Mas de forma semelhante. Okay. Join. Vou tentar um pouco, tá? Que o duelo é em duplas. Essa parte é bem interessante. Salah. Okay. Join. Nelson. Então, crianças, nós ficamos por aqui, tá? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade falando especificamente e apenas sobre os gestos motores, a questão das coreografias desse ritmo, tá? E a partir da terceira aula, nós já entraremos em outra forma de manifestação corporal a partir das atividades rítmicas, ok? Então, vou ficando